Estamos de volta aqui com mais um especial programa Viver Bem, com duas figuras maravilhosas que vão trazer demonstrações e coisas muito importantes para vocês ouvintes. Estamos aqui com o Rômulo, quiropraxista, aqui do meu lado esquerdo. Estamos com o Ricardo aqui do meu lado direito, que é personal trainer. Com tantas informações para falar, e eu vou começar com uma pergunta para o nosso querido Rômulo. O que é quiropraxia? Obrigado pelo convite, a gente fica feliz de trazer as informações da população, porque cuidar da nossa saúde é o nosso bem mais precioso e a gente precisa sim estar sempre atento a isso, né? Então, a quiropraxia é uma área da saúde muito importante que trata de todas as disfunções do nosso aparelho muscular esquelético, em especial a coluna, que é o nosso maior foco de atenção, né? Porém, a gente consegue ajudar pessoas em todos os níveis do tipo musculares, né? Então, assim, não precisa ser simplesmente na coluna, mas com a coluna a gente acabou tendo notoriedade e as redes sociais tornaram a quiropraxia algo muito mais popular. Então, assim, as pessoas também estão sentindo na pele a necessidade de ter um profissional que cuide da saúde delas, porque, afinal de contas, todo mundo aqui é uma coisa que a Organização Mundial da Saúde já fala para nós. Cada 10 pessoas, 8 vão sofrer com os problemas relacionados com a coluna. É muita gente, hein? 8 pessoas. Então é um número muito grande e as pessoas precisam entender o que fazer para não chegar numa crise mais que deixa a pessoa sem fazer as atividades dela do dia a dia. Então, assim, a gente precisa trazer consciência para a população e mostrar para a população o que é melhor. Quais são as maneiras da gente cuidar, como a gente prevenir e a gente tomar essa consciência. Então a quiropraxia tem essa prioridade máxima, trazer principalmente consciência para as pessoas do que fazer. A postura é o primeiro lugar. Com certeza. A postura é algo que a gente precisa ficar bastante atento. E eu estou vendo que vocês estão bem cuidadosos com a postura aqui. Isso é do professor. Realmente é uma coisa que faz toda a diferença, né? E a gente precisa realmente, é o que eu falo. A maior máquina que o corpo humano, que a gente tem dentro do corpo humano é o nosso cérebro. Então, trazer a consciência para o cérebro da necessidade é o que a gente tem que fazer. A quiropraxia traz isso. Ela vai trazer essa consciência do movimento, a consciência da boa postura, a consciência da necessidade do exercício, né? E é isso que a gente faz. Porém, se a pessoa ainda precisar das nossas intervenções, a quiropraxia tem muito recurso para ajudar a pessoa a sair dessas crises, e aí o bate-bola entre nós, quiropraxistas e educadores físicos, é muito grande. E o Ricardo pode falar um pouco mais, mas assim, as nossas áreas sempre estão afins, porque eu tiro a pessoa da crise, e ela saindo dessa crise, o educador físico vai fazer o seu papel. Ótimo. Só fazer uma pergunta antes de voltar para você, voltando para o Rômulo. Quando a pessoa popularmente fala assim, travei a coluna, né? O que seria isso para a pessoa entender? Travei a coluna, sim, então, né? Não vou trabalhar amanhã, quero coisas desse sentido. Entendo. Então, é o seguinte, essa expressão ela é muito ligada a uma incapacidade que a gente vai ficando em função do músculo ficar cada vez mais tenso. E pode ser, na maioria das vezes, uma causa muscular, mas é claro que a gente tem que investigar com mais cuidado e tudo mais. Porém, 90% dos casos, já de início, são fatores musculares. O músculo ele entra num estado de tensão tão grande que ele vai contar para a pessoa, olha, está na hora de parar, cuidar da sua saúde e cuidar do seu bem-estar. Porque se avançar e a pessoa não tiver essa consciência, pode acontecer de ter uma lesão de um tecido mais sério, do tipo nervoso, isso ser mais grave ainda. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Então, o nosso corpo dá esse sinal, quer dizer, eu vou fazer ele parar, para ele tomar consciência e mudar a postura como um todo. Porém, o trabalho não é só do nível muscular, ele pode estar ligado realmente a uma compressão da raiz nervosa, pode estar ligado realmente a um encurtamento das fáscias. Então, existe uma série de coisas que a gente deve investigar. E é uma das coisas que a quiropraxia faz, diferente de outras áreas, é ir à busca da causa. Isso é muito importante. Qual é o que está causando aquele tipo de reação que o corpo está dando para a pessoa, né? Então, esse é o nosso objetivo. Alguns exames, uma ressonância magnética. Com certeza. Aí a gente faz aí um bate-bola. A quiropraxia é sempre assim, está com um bate-bola com outras áreas da saúde, né? Mas um bate-bola bem importante para a ortopedia.
Então, geralmente o paciente vai até um ortopedista e lá ele vai ter esse encaminhamento para nós, né, quiropraxistas, e a gente vai fazer esse intermédio. Porém, lá na ortopedia, ele já vai sair de lá, em geral, com os exames já em mão, né? Uma ressonância, um raio-x, ele pode fazer lá uma tomografia. Com esses exames em mãos e com a análise do ortopedista, a gente vai fazer uma análise para fazer um protocolo de tratamento para esse paciente, né? E indicar para ele o que fazer de melhor. Mas nós, quiropraxistas, também temos essa habilitação também para fazer os exames de imagem e nós mesmos fazer a detecção do que fazer. Né? Então, evoluiu. Então é uma área da saúde muito nova, assim, no Brasil são 2 faculdades apenas que tem quiropraxia como curso superior, uma é a FEVALE do sul do Brasil e outra é a Anhembi Morumbi, né? Então é um curso recente no Brasil, porém no mundo já tem uma certa amplitude. No Brasil são 20 anos de universidade, né, com graduação e tudo mais. A quiropraxia em geral, ela é feita da seguinte maneira: o profissional se forma em fisioterapia e faz especializações na área de terapia manual, né, que no caso a quiropraxia se enquadra. Ou ele faz a graduação nessas 2 universidades, como eu expliquei, né? Então, existem esses 2 caminhos. Muito bem. Mas é uma área da saúde que tem crescido muito, tem ajudado muito a população a sair realmente desses problemas que são comuns, como eu disse. É quase que impossível a gente ver alguém que não tenha alguma dor na coluna, né? Então é uma coisa bem inerente. E a gente está aqui para poder ajudar. É muito legal isso. Eu vou passar aqui para o nosso outro convidado, o Ricardo, que vem apoiar isso, né, em termos de educação. Como ele tira da crise, você vai educar a pessoa. Sim, correto. Como que funcionaria essa participação? Então vamos lá. Já agradecendo também, né, o convite. Em tratar de postura, então hoje para sentar, né, tem que ter uma postura, para você andar tem que ter uma postura, né? Às vezes você ficar sentado cansa, né? Então a parte de atividade física vai ajudar bem mais a construir mais a parte muscular, manter esse esqueleto mais firme, né? Então a parte muscular, então você saber conduzir a sua sequência de treinamentos, né? Para não chegar numa crise, né? numa lombalgia, escoliose, enfim, tudo isso para não ter essas lesões, né? Então tem uma sequência do seu dia a dia, né? Na sua postura, fazer no mínimo uma caminhadinha, né? 3 vezes por semana, uma meia horinha, alongamentos, né? Isso vai te ajudar bastante, né? No carro mesmo, tá ali sentado no trânsito, alongar a parte do braço, pescoço, né? E tentar evitar as posturas coisas que as erradas. pessoas nem lembram, né, quando está dentro do carro, né? Exato. E no dia a dia hoje é o celular. Então essa postura aqui, né, que está sendo muito usada, promove uma lesão incrível na sua região cervical, coluna, pescoço. Então, é você tentar apoiar mais, né, direcionar mais aqui, ó, né? Se você for mexer mesmo ali, celular, computador, então não ficar muito aqui, né? Então, é tentar fazer essa sequência. A posição de braço A também. posição de braço, andar mais ereto, a visão mais para frente, né? Enfim, fazer alguma atividade física. As pessoas acham que vão na academia, faz, tá tudo certo. Não é só isso. Não, tem que ter toda uma sequenciazinha aí. Você tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um bom acompanhamento com o personal, com o professor, né? Aí causou a crise, a gente pega e vai direcionar para os especialistas. É isso. Muito bacana. Eu costumo falar, fazendo um complemento à fala do Ricardo, que hoje em dia as literaturas dizem que não existe uma boa postura. Na verdade, o que a gente faz é expor o corpo a uma condição que ele não está adaptado. Então, um atleta, para fazer uma corrida de 42 km, ele vai fazer uma progressão. Primeiro ele dá um passo, daqui a pouco ele anda 100 metros, daqui a pouco 1 km, e assim vai. Só que isso vai sendo progressivo, a gente não. No nosso trabalho, por exemplo, a gente fica expondo um músculo a uma carga horária muito alta de trabalho e ele, naturalmente, ele vai se estressar. É comum
a gente vê no Quando mundo ele moderno. estressa, ele se contrai. Exatamente. E é comum no mundo moderno hoje a gente pegar pessoas que estão sentadas por 8 horas, por 9 horas. Isso para um músculo é uma carga exagerada, sabe, de trabalho. Então o que eu falo para todo mundo que a melhor postura é a próxima. Porque é nessa variação que o nosso corpo se adapta, entendeu? Ficar expondo o corpo a uma condição estressante por horas é um grande problema. E o que a gente vai fazer é justamente corrigir isso, fazer a pessoa fazer as alternâncias. O que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: a cada 2 horas você fazer um tipo de movimentação, mudar aquela postura que você está seguindo e alternar. E aí o que a gente vai fazer hoje, inclusive, é cair nessa linha, ajudar vocês a entenderem quais movimentos e quais possibilidades a gente pode fazer no próprio escritório mesmo, na nossa casa, enfim, algum movimento simples que vai ajudar a pessoa a sair daquela condição de estressar o músculo. Então, assim, eu costumo falar que a saúde do corpo, a gente precisa de tomar cuidado de 4 itens essenciais. Número 1, tomar água direitinho. Os discos vertebrais da coluna, quer dizer, as vértebras, elas são conectadas por raízes nervosas, por discos, por músculos, né? Raízes nervosas são amarelinhos. Exatamente. E os discos vertebrais, eles são constituídos de 70% de água e 30% de colágeno, né? O que a gente tem que fazer é manter esse tipo de hidratação sempre em dia. E aí o número 1 dos itens que eu sempre recomendo aos meus pacientes é tomar água. Esse fato é importantíssimo. Ele vai deixar os líquidos circulando e fazer a troca necessária. Lógico que isso não vai chegar aqui ao tempo, que você toma um copo de água e a água já vem para esse lugar, não. Mas o fluxo, né, desse líquido ao longo do tempo vai acabar contribuindo para tudo. Então a água é essencial a gente fazer, né? Segundo ponto, que é inclusive o que a maioria dos meus pacientes chegam para mim, é com o encurtamento do disco. O disco perde essa altura em função da desidratação, né? E não volta mais. E ela é muito difícil da gente fazer essa reversão, entendeu? Então a gente tem que cuidar para evitar. Aí começa as dores. Exatamente. Então Não o que a gente precisa nem ter a protusão discal. não precisa. Então só o fato do disco já diminuir de altura, isso já causa alguns inconvenientes, podendo gerar no futuro uma artrite, uma artrose, podendo gerar uma hérnia, isso já mais agravado, né? Mas se enfim, gera uma hérnia, vai comprimir um nervinho desse aqui, aí a dor é complicada. ela é uma dor incapacitante. A gente fala que é uma dor lancinante. Ela parece uma lança que vai naquele ponto onde acontece a hérnia e ela vai ser de um caráter doloroso muito grande mesmo assim. Então a gente primeiro tomar cuidado com o consumo de água, segundo, fazer atividade física, e aí o que o Ricardo falou é importantíssimo, né? A atividade física ser importante para fazer a mobilidade e fazer o fortalecimento. Essas duas coisas juntas vão ajudar muito a você ter saúde por muito tempo na sua coluna. Então o fortalecimento muscular associado com o alongamento e a boa mobilidade vão trazer saúde para a sua coluna. E o quarto item que eu falo que é importante seria a postura, mas é a alternância da postura. Como eu disse, não é ficar numa postura só tentando achar o melhor posicionamento da nossa coluna, não, é alternância. Então você está ali por 2 horas, levanta, faz essa movimentação, isso já tira a pressão sobre os músculos. Porque pensa, 8 horas o músculo sob pressão, ele vai perdendo nutrientes, ele vai perdendo oxigênio, ele vai perdendo toda a característica importante que o músculo tem que ter, de contração e de expansão, né? Então, assim, a gente precisa garantir essa qualidade. Dando dor, né? Exatamente. A dor é esse sinal que está pedindo para nós mudança. Eu falo para todo mundo, existem 2 maneiras da pessoa aprender nesse mundo, ou pelo amor ou pela dor. Porém, a dor é sempre didática, ela sempre ensina. Ela nunca vai deixar de ensinar para a pessoa o que ela está fazendo com o corpo dela. Daí a necessidade de a gente ficar atento, né? Com esse bate-papo, eu me lembrei de 2 situações corriqueiras, que é a obesidade, o sobrepeso. Ele vem interferir demais na coluna, né? Com certeza. A nossa coluna não foi projetada para ter uma carga excessiva de peso, né? E em função do nosso sedentarismo, inclusive, a gente vai jogando muita carga em relação, principalmente a relação abdominal. Então isso vai projetando a nossa coluna.
O uso excessivo, como eu falei do músculo, faz a nossa coluna ser projetada. Então, no caso do pescoço, se você usa por muito tempo seu celular, né, olhando para baixo, fazendo uso de livros, lendo, escrevendo, enfim, essas anotações, vai forçando essa região a perder a curvatura anatômica, entende? E isso vai retificando, a gente fala isso na medicina, né? A retificação dessa região, ela perde essa curva natural e isso comprime mais ainda os discos, que pode gerar uma lesão lá na raiz desses nervos, né? E isso trazer uma complicação. E os músculos que estão aqui atrás acompanham, né? Exatamente. Então, assim, essa exposição prolongada que eu estou falando com vocês que a gente tem que tomar consciência, né? Então, isso pode acontecer em todas as regiões da coluna, mas em especial as que mais sofrem são as regiões cervicais, as 7 vértebras cervicais e as 5 vértebras lombares, que são as mais expostas. A região torácica até está protegida um pouco pela caixa torácica, então ela vai sofrer um pouco menos. Então as incidências de hérnias, de listeses, das doenças mais comuns, elas estão muito mais na lombar e mais na região cervical. Foi muito interessante até agora, mas a gente vai chamar um pouquinho nossos comerciais. Daqui a pouco nós já continuaremos. Atenção homem! Gostaria de aumentar seus momentos de prazer? Disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual tem tratamento. Conheça a New Man Clínica Saúde Masculina. Agende hoje uma avaliação. De volta do intervalo, agora nós vamos passar para as partes das demonstrações com nossos convidados. É só vocês virem aqui agora, a gente vai fazer uma simulação do que comumente acontece com as pessoas no dia a dia. Na parte de escritório, né? Você que trabalha em escritório 8, 9 horas sentado. O primeiro problema é a gente já vem com o uso do celular. Reparem a má postura que ele está adotando. Se você reparar, o celular na parte de baixo força a cervical dele a ficar cada vez mais exposta. E forçando essa musculatura da cervical, ele acaba comprometendo toda uma cadeia muscular, que também vai se conectar com a lombar. A lombar é a que mais sofre nesse sistema, mas a cervical também contribui. Então, para evitar esse tipo de má postura, a gente já pode fazer uma primeira correção. A primeira dessas correções, ele vai chegar para frente, vai colocar os cotovelos apoiados e vai colocar a tela de frente para os seus olhos, tá vendo? Nessa postura, a gente já tem uma melhor correção da coluna vertebral dele, ó, já fica, inclusive na sua figura anatômica, as curvaturas são mantidas, ó, cifose da parte cervical, lordose da parte torácica e a lordose, a cifose da parte da lombar. Então a gente pode acontecer de fazer essas correções com uma simples mudança de postura, tá vendo? Então é a primeira indicação. O uso do celular hoje é um problema grave, né, e crônico, então a gente tem que evitar que aqui, ó, se a gente expõe muito o pescoço, ele pode ter aqui uma doença chamada de pescoço tecnológico, que é quando a musculatura do pescoço, em especial esses músculos da região frontal e anterior, vão ficar excessivos sendo usados, né, e vai acabar extravasando, né, vamos falar assim, o uso desses músculos. A gente precisa cuidar disso. Agora, a gente pode também, se você precisa de uma ajuda em relação à sua lombar, fazer outros exemplos de exercício. O primeiro deles, você afasta um pouquinho a cadeira e a gente vai começar com exercícios de alongamento da parte superior. Primeiro alongando o nosso pescoço. Você vai puxar de um lado, pode colocar a mão aqui na cadeira, Ricardo, isso, e puxa de um lado 20 segundos. Respirando, mantendo uma respiração ativa, sempre fazendo com que o seu corpo esteja conectado com a sua respiração. 20 segundos de um lado, agora nós vamos partir para o outro lado, mais 20 segundos, sempre fazendo essa alternância que é importante. Quanto mais próximo do seu ombro estiver a sua orelha, melhor. Então, uma conexão importante aqui já para aliviar a pressão da cervical.
No próximo movimento a gente pode colocar as duas mãos atrás da nuca e ele vai puxar a cabeça para a parte de baixo. Isso alonga toda a musculatura dessa região cervical. E para soltar a gente pode ganhar em mobilidade. Ele vai tirar as mãos da nuca e vai fazer uma mobilização lateralizada. O lado direito, lado esquerdo. Nós vamos contar 20 movimentações para cada lado. Isso já vai soltando essa musculatura que está toda em estresse, né, quando a gente está aí trabalhando no dia a dia. Na sequência, a gente pode passar agora para uma movimentação mais do nível da lombar especificamente. Pode vir aqui do lado aqui para a gente demonstrar. A primeira delas, a gente vai estimular um músculo muito importante que é o piriforme. Ele fica em cima do nervo ciático e é um nervo que é muito exigente, né, de quem fica muito sentado. Então a pessoa vai cruzar as pernas. Isso. E aí, na sequência, ele vai jogar o corpo lá para a parte mais baixa que ele conseguir. E vai ficar ali, ó, por 20 segundos, respirando, fazendo uma conexão com o próprio corpo. Faz de um lado, 20 segundos, aí alterna, fazendo para o outro lado também. Isso. E joga o quanto que conseguir. Você vê que, no caso dele, ele tem uma limitação dos lados, né? Acontece isso muito comum, você vê que um lado não tem o mesmo tipo de alongamento que o outro. Daí a necessidade de você sempre estar observando o seu próprio corpo, entende? E é a hora de você buscar ou um professor de educação física, um personal trainer ou um quiropraxista, para isso tudo estar alinhado. Próximo exercício, ele pode fazer o seguinte: joga as mãos lá nos calcanhares, pode ser cruzado assim, cara. Isso. Aí, ele vai elevar uma das mãos na parte superior. Vamos lá. Isso. E faz uma torção. Essa torção vai ajudar ele aí, ó, a mobilizar a região da lombar. Então é um movimento bem bom e fácil de fazer, que dá para ajudar ele a se conectar. Pode fazer para o outro lado. Então basta segurar um dos calcanhares e elevar o braço na parte mais alta que você conseguir. Na sequência, a gente pode agora fazer um estímulo da torácica. Ele estica as mãos lá para frente e vai avançar o quanto que ele conseguir ali com a cabeça para a parte de baixo. Exatamente. Então, veja que toda a torácica aqui, ó, vai ser estimulada, pensando sempre naquela sequência de 20 segundos. Já é o suficiente. Fazendo essa mobilização, você já consegue bons resultados aí. E já sai dessa condição que eu falei para vocês, de estresse no músculo por mais do que 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, a gente tem que fazer essa mudança, né? Agora, se de tudo isso ainda não conseguir trazer esse alívio, a gente pode fazer uma consulta com um quiropraxista. E aí, no caso, eu posso trazer o paciente para o meu consultório e fazer algumas manipulações, algumas movimentações que podem também ajudar ele nesse sentido. E aí a gente tem aqui a máquina aqui, ó, para a gente demonstrar. Pode deitar aqui, Ricardo, barriga para cima. Isso. Então, pode descer um pouquinho. Isso. Em quiropraxia, então, o que a gente faz é tirar as restrições que existem sobre os ossos, as articulações e os nervos, né? Então, alguns ajustes são ajustes clássicos. O de lombar, a gente pode fazer da seguinte maneira. Você vai ficar de lado, cara. Dobra seu joelho aqui. E nós vamos fazer um ajuste muito comum aqui em quiropraxia, que é o ajuste de lombar. Eu trago aqui o quadril dele para a parte da frente. E aqui a gente vai melhorar a mobilidade dessas vértebras, que por conta de estar sentado por muitas horas, podem ficar estimuladas ou pouco estimuladas, né? E a gente vai melhorar essa mobilidade. Então, o ajuste é muito simples. Você vai respirar, soltar o ar. E aqui faço o thrust. São ajustes simples, nada de muita força a gente usa mais jeito em tudo, né, que a gente vai fazer em quiropraxia.
Próximo ajuste que a gente pode fazer, você vai abraçar suas mãos, isso, dobra aqui seu joelho, e aqui a gente pode fazer um próximo ajuste que é da região torácica. Respira, solta o ar. Isso, garoto. Então, duas regiões já estimuladas, a região lombar e a região torácica. Lembrando que a gente faz sempre dos dois lados. A gente está fazendo aqui de um lado só para demonstração, mas a gente sempre faz dos dois lados. O próximo ajuste bem clássico também é da região cervical. Aqui, deixa eu ver esse apoio aqui. E a gente pode fazer aqui, ó, uma movimentação da cervical para deixar ela um pouco mais móvel. Então, ele vai respirar e soltar o ar e eu vou fazer a movimentação. Respira, solta. Isso, garoto. Respira, solta o ar. É uma pergunta muito comum aos meus pacientes. Sempre que eu vou fazer quiropraxia, eu vou escutar os barulhos dos estalidos dos ossos. Nem sempre. Tem região que a gente faz a manipulação que barulho nenhum a gente escuta. Porém, a gente está fazendo aquela movimentação. Por exemplo, um ajuste de acetábulo com fêmur. Vocês não vão escutar, mas aqui eu consigo já movimentar o acetábulo do fêmur dele, o joelho e o tornozelo, simplesmente com essa movimentação, né? Isso vai trazendo para o corpo essas restrições que vão acontecendo, né, da exposição prolongada, vão cada vez mais fluindo no corpo. Então isso vai ajudando ele a ter uma melhora na performance. Não só no nosso dia a dia, mas atlética também. Você que procura uma performance atlética maior, esse tipo de trabalho pode ajudar você, né, a ganhar mais desempenho. E o último ajuste que a gente pode fazer, ele virado de barriga para baixo agora, vai deitar ali, encostar o rosto nele. Gente, existem mais de 300 ajustes disponíveis numa sessão de quiropraxia. Porém, o quiropraxista ele escolhe alguns que são chaves, né? Então, um próximo ajuste que a gente poderia fazer aqui é na região torácica, para melhorar mais ainda a mobilidade. Respira, solta o ar. Então, veja que nem sempre você vai escutar os estalidos. Respira, solta. Isso, respira, solta. As redes sociais tornaram os estalidos algo, inclusive, um pouco cômico e às vezes eles são exageradamente enaltecidos, mas não é esse o fim da quiropraxia. A nossa função mesmo é trazer mobilidade para o corpo e fazer com que essas vértebras ganhem toda a sua funcionalidade que é tão necessária na nossa saúde. Rapaz, Romulo, eu acho que agora o Ricardo ficou bom, hein? Não é? Estava precisando dessa recalchutada, alinhou e balanceou os pneus. Aqui eu vou até inclusive parabenizar, porque ele já levantou inclusive da maneira certa. Toda vez que você for levantar numa cama ou num colchão, enfim, sempre de forma lateralizada, nunca de frente, né? Porque isso esforça seus músculos. Olha, eu acho que foi magnífico, eu até fiquei impressionado. Eu acho que essas que você passou para os nossos telespectadores, acho que vão ficar maravilhados com esse tipo de programa. Eu agradeço mais uma vez sua presença, Ricardo, grande valia para nós, a informação ao público, e eu fico muito satisfeito mais uma vez, e até o próximo programa Viver Bem. Obrigado.